Nós estamos ali num momento, o ano de 2025, provavelmente vai ser um ano de muitas mudanças importantes na odontologia. Por exemplo, na área de cirurgias estéticas faciais. E a gente falou sobre a importância, né, a bandeira ser levantada para que essa conscientização venha, não fique somente para a especialização da especialização, que vem ali depois da pós-graduação, talvez, mas que isso vá para a graduação e também que isso também venha por legislação também da classe, né? Nós estamos ali num momento, o ano de 2025, provavelmente vai ser um ano de muitas mudanças importantes na odontologia. Por exemplo, na área de cirurgias estéticas faciais, é uma área que o cirurgião dentista já trabalha, mas que por falta de normatização, existe, obviamente, aí uma questão jurídica, Sim, uma briga de uma discussão, classes, com certeza. etc. E isso vai sair esse ano ainda, em 2025, provavelmente uma habilitação de cirurgias estéticas faciais, além da especialidade de harmonização facial que já existe há alguns anos. Sim, então, na prática já existe. Já né? existe. Com certeza. Então, Ambas. fora isso, a sedação medicamentosa em odontologia sofreu aí, vamos dizer, um despertar para o Conselho Federal de Odontologia em virtude de uma ação civil pública que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia impetrou contra o CFO. Porque a justificativa deles é justamente de que não existe normatização da prática de sedação em consultórios odontológicos. Isso é verdade. O CFO não legislou sobre isso até hoje. Está sendo Então, como discutido, né? O colega ele vai fazer a sedação, mas ele não tem obrigação de ter, por exemplo, um oxigênio, seringa de oxigênio. Ele não é obrigado a ter um monitor. Ele não é obrigado a ter um desfibrilador. Ideia. E é isso então, que... esse tipo de situação precisa mudar. Porque é importante para a segurança de todos. Né? Então, nós estamos num momento que, muito em breve, e milhares, talvez, de cirurgiões dentistas vão ter que equipar seus consultórios. Tanto por conta das cirurgias estéticas faciais, e que muitas são necessárias que sejam feitas sob sedação, seja somente por causa da sedação. Então, na verdade... Do próprio atendimento. Do próprio atendimento. Quando a gente pensa dessa forma, né? O atendimento odontológico já precisava disso, ter, com né? certeza. Mas, no momento, se você pensar que nos Estados Unidos não existe um consultório odontológico sem um cilindro de oxigênio, sem um desfibrilador, sem uma equipe com treinamento para suporte básico de vida. O cirurgião dentista no Brasil não é obrigado a fazer suporte básico de vida. Então, infelizmente... E é uma coisa que deveria estar na graduação mesmo, de todas as áreas de atendimento ao paciente. A partir do momento seja médica, fisioterapia, enfermagem, terapia ocupacional, todas as pessoas que lidam com pessoas. Com certeza. Né? A partir do momento que o profissional, por exemplo, vamos supor que seja obrigatório que ele faça pelo menos o BLS, Basic Life Support, suporte básico de vida, que é simplesmente você saber socorrer um paciente que entrou em parada cardiorrespiratória. Os processos básicos de reanimação. Exatamente. Ali. Ou que seja uma obstrução de via aérea por corpo estranho, né? O paciente não está bem, ele precisa ser socorrido. Então, quer dizer, você vai entender que você precisa ter um desfibrilador, você vai entender que você precisa de treinamento, não só você como a sua equipe. E na sedação, nesses quase 8 anos ministrando cursos, a gente veio falando disso, veio colocando na mente dos profissionais que eles precisam se capacitar para o suporte básico de vida, que eles precisam se capacitar para o manejo de vias aéreas, e nisso entra vários outros dispositivos, não somente um desfibrilador, e monitorização durante a sedação, no pré, no prevenção, no pós, para que você possa fazer o procedimento com qualidade, tranquilizando seu paciente para o atendimento odontológico, sem trazer, né, maiores problemas para ele. Sim. E o que você percebe? Os alunos que chegam até você já são alunos maduros, com uma trajetória que já estão num nível avançado da carreira ali. A maioria deles já chega com essa consciência para o agir nas emergências, com esse preparo ou ainda não? Aline, infelizmente, é uma falha, né, na formação do cirurgião dentista, não ter um enfoque bastante assertivo em relação às emergências clínicas. Então, muitos colegas nunca fizeram, depois da sua graduação, nunca fizeram um curso de suporte básico de vida,
não sabem reconhecer uma parada cardiorrespiratória, não sabem fazer ressuscitação cardiopulmonar. Então, nos nossos cursos, o treinamento é primordial. Eles saem do seu curso com esse preparo. Mas, infelizmente, nem todos chegam a esse curso. Exatamente, então, é isso que a gente tem que... Exatamente. Então, isso, obviamente, tem que vir de cima para baixo. Com certeza. Tem que vir do Conselho Federal, do MEC, instituir essa normatização na graduação. Sim. Aí sim, né, o profissional vai sair o profissional vai sair da graduação, ele vai montar o seu consultório, ele vai ver a importância de ter um monitor, de ter um desfibrilador, de ter um cilindro de oxigênio. O oxigênio pode prevenir, evitar e até tratar mais de 80% das intercorrências clínicas. Né? Então, se você está tendo um paciente que está hipertenso, o oxigênio vai ajudar. Mas você tem que aferir, você tem que saber que ele está hipertenso. Você está monitorando. Ele está com a frequência cardíaca alta, ele está hiperventilando, ele está hipoventilando. Tudo isso o oxigênio pode ajudar. E é um investimento baixo financeiro. Não exige um grande aparato, um grande espaço no consultório. Né? Eu costumo dizer assim, que às vezes muitos profissionais da saúde gastam mais com um lustre que vai colocar ali para embelezar a sua mente, que não tem uma função. Principalmente os profissionais que atuam na área estética. De estética. Ele vai gastar ali com a fachada do consultório dele 10, 15 vezes mais do que ele gasta, que é um valor ínfimo para garantir a segurança dele e do paciente. Mas eu tenho o orgulho de dizer que os colegas que trabalham com sedação na odontologia hoje, sedação todos medicamentosa, e, claro, poder falar dos meus alunos também, se preocupam muito. Então, eu posso até fazer uma brincadeira. O meu consultório, a minha sala de atendimento parece quase um hospital. A minha clínica é simples em relação à minha sala de atendimento. Que legal. Porque a nossa preocupação é com a segurança do paciente. Com certeza. E aos poucos a gente ir passando isso para os pacientes, eles saberem que isso é um valor inestimável para eles, né? Pois é. Às vezes o paciente procura um profissional ali por seguidores no Instagram, por fama, por clínica, né? Bonita, instagramável. Exatamente. Mas ele tá num ambiente talvez inseguro para ele. Sim, com certeza. O treinamento em relação às urgências, a capacitação e credenciado, a capacitação mesmo. Não é só, às vezes, você fazer ler sobre o assunto. Não é só isso, né? Você tem que ter certificação. É muito importante. Isso vai ser cobrado muito em breve. A hora que tiver normatizado, por exemplo, cirurgias estéticas faciais, sedação medicamentosa na odontologia, tudo isso vai ser cobrado. Sim. Né? E por que não se antecipar, né? Exatamente. Então, o colega correr atrás disso antes que saia tudo, já vai estar na frente, né? Ele já vai estar na frente em promover tranquilidade para o paciente, se estivermos falando da sedação, e segurança quando a gente fala da monitorização. Com certeza, com certeza. Uma bandeira que a gente tenta levantar do DEA, principalmente, do desfibrilador externo automático, é que às vezes muitas pessoas têm, por falta de conhecimento mesmo, falam, não, isso tem que deixar para a equipe de socorro quando chegar. E a gente tenta levar essa conscientização. Não, gente, ele é para ser usado antes da equipe de socorro chegar, para que o seu paciente sobreviva. Claro, quem vai dar o suporte avançado é a equipe médica, a equipe do hospital, da ambulância, do SAMU quando chegar. Mas para ele sobreviver até a chegada do SAMU, você tem que fazer o primeiro atendimento. O que a gente pode dizer para os colegas que vão assistir esse podcast é que se você não fizer o básico, a ambulância vai chegar e não vai ter o que fazer. Ela não vai encontrar o paciente mais para poder atender. Você tem que saber fazer o básico. Mas, Aline, eu até gostaria de deixar registrado aqui que o cirurgião dentista é um profissional que realiza procedimentos de alta complexidade no ambiente ambulatorial. Então, nós realizamos cirurgias complexas, procedimentos que, para muitos médicos, assim, só poderiam ser feitos dentro de um centro cirúrgico. Isso é a realidade da odontologia. O nosso ambiente de trabalho é ambulatorial. Então, se você promove segurança nesse ambiente, você vai estar trabalhando com tranquilidade. Agora, infelizmente, né, o cirurgião dentista não é obrigado a fazer o suporte básico de vida, que dirá o suporte avançado. Mas essa deve ser uma preocupação também do profissional, procurar se capacitar para o suporte avançado. Eu tenho no meu consultório tudo que é necessário para fazer também o suporte avançado. E é totalmente possível. Desde medicações, laringoscópio, máscara laríngea, tubo endotraqueal. Então nós temos
todos os dispositivos necessários. Você pode estar num lugar onde a ambulância não vai chegar. Muitas cidades aí. Muitas cidades. E você tem locais onde não tem ambulância do SAMU. Então, a gente orienta os colegas, inclusive, a fazer parcerias, a fazer contrato com empresas de remoção particulares. Remoções privadas, com certeza. Isso, porque ele vai estar oferecendo mais um diferencial para o paciente com dele. certeza. Se a ambulância do SAMU não vai dar tempo dela chegar, ele já tem um contrato com uma empresa que vai prestar o serviço imediatamente para ele. Então, o suporte avançado de vida, quer dizer, você promover ali uma via aérea avançada, fazer a laringoscopia, entubar o paciente. A gente quer fazer isso no consultório odontológico? Claro que não. Mas se o paciente passar por uma emergência e a ambulância não chegar, a emergência pode acontecer com o acompanhante do meu paciente, pode acontecer com a minha auxiliar, ela pode infartar, o acompanhante que... Eu vou atender um paciente que não tem medo, mas o acompanhante tem, e ali ele tá tão ansioso em relação ao que vai acontecer que ele pode ter um problema. Sim, a gente nunca pensa nisso. Então, quer dizer, a gente vai ficar olhando? Não. Com certeza. Se eu tenho treinamento, se eu me capacitei, se eu tenho os dispositivos necessários, a gente vai intervir e ajudar esse paciente a sobreviver. E essa ele possa chegar no hospital com chances, com certeza, de continuar a sua vida. Além de sobreviver sem sequelas. Isso. Porque é importante pensar nisso também. Eu vou deixar, a ambulância vai chegar e vai salvar aquele paciente. Mas se você não agir com antecedência, aquele paciente, vai sobreviver. Mas e as sequelas que você vai deixar para a vida dele? Exato. Se você agisse com mais agilidade, prestasse esse primeiro socorro, ele poderia sair daquilo ali sem sequelas, né? E o curso de suporte básico de vida é acessível, é um curso que qualquer pessoa, a princípio, pode se inscrever. A gente orienta os colegas dos nossos cursos que levem as suas auxiliares. Com certeza, porque ele é um curso que não é restrito à área médica. Não, é um curso... Pelo contrário, eu, quando fiz a primeira vez o curso de suporte básico de vida, em 2010... A área médica, na área da saúde, né, em geral. Isso, não é exclusivo para a área da saúde. O que você vai encontrar num curso de suporte básico de vida? Professoras de maternal, profissionais... Pais, profissionais de academias. Com certeza. Que fazem professores de educação física. Por quê? Porque os alunos, as crianças... Podem acontecer lá na a qualquer academia, momento. A pessoa está treinando, ela pode ter um infarto, um AVC, ela pode ter um problema grave. Né? E essas pessoas se preocupam com isso. Certeza, sobre legislação. Professoras de escolinha atualmente que, já às existe. Vezes, pegam suas crianças ali na hora do lanche, tendo uma obstrução de via aérea. Atualmente já existe a legislação para as professoras de educação infantil, que elas são obrigadas a fazer, por conta de uma intercorrência com uma criança. Não é. Que utiliza anestesia local, né? Quantas vezes por dia um cirurgião dentista faz anestesia local? Com certeza. Então, esse paciente... E que a pessoa nunca tomou nenhum tipo de medicamento, ele não sabe que é alérgico. Ele pode ter uma reação alérgica, ele pode ter uma arritmia cardíaca. Sim. Então, quer dizer, e aí o profissional que não tem capacitação, não tem equipamentos que possam salvar a vida desse paciente, ele vai até um acidente mesmo, você comentou, ingestão obstrução de algum corpo estranho. Algum corpo estranho ali que pode acontecer um acidente, né? Até um dente, fica nervoso, levanta, um dispositivo mexe que a gente ali. Tá usando na boca do pode paciente. acontecer. Pode acontecer. Com certeza, não é só restrito a choque anafilático e nem a sedação, não. Com certeza. As emergências no consultório odontológico são várias que podem acontecer. E o colega tem que estar preparado para isso. E, infelizmente, a minoria está preparada, a minoria. A gente precisa levar essa conscientização. E aí, reforçando, né, que o suporte básico de vida está acessível para toda e qualquer pessoa. E o avançado, acredito que para toda e qualquer pessoa da área da saúde, não é isso? Olha, agora nós vamos mexer num ponto Eu não sei, é uma pergunta mesmo. Eu acho interessante, vou aproveitar a oportunidade de falar sobre isso. A American Heart Association, né, Associação Americana de Cardiologia, ela tem cursos de suporte básico de vida, suporte avançado de vida em cardiologia, além dos cursos específicos para trauma, para atendimento de crianças. Então você tem o POS, que é exclusivo para pediatria, o ATLS, que é o trauma. São específicos. Exatamente. No Brasil, existe um impedimento arbitrário do cirurgião dentista realizar o suporte avançado. É um impedimento totalmente arbitrário, que não é da American Heart Association. Entendi. Porque ela é local. Curso, é local. É no Brasil. E isso,
Em 2018, eu informei o CFO. Até hoje continua do mesmo jeito. Ainda então, tá em discussão. Nós temos que buscar quebrar essa arbitrariedade no Brasil. Porque a American Heart Association sugere no mundo todo que o cirurgião dentista faça não só o suporte básico, mas também o suporte avançado. Justamente e aí é uma porque as discussão que a gente tem que trazer interna. Podem acontecer no consultório. Com certeza. Mas no Brasil existe um impedimento. Não, com certeza. Mas é uma coisa que aos poucos eu acho que tá se ampliando um pouco a discussão e que talvez seja um pouco lento. Chegar nesse lugar. Seja um pouco lento, mas vai chegar, né? Não seja só um direito do dentista de fazer esse curso, mas até mesmo uma obrigação. Com certeza. Que ele tenha que fazer. E que o paciente se recuse a ir num consultório onde o profissional não tenha pelo menos o suporte básico de vida. Com certeza. E os equipamentos, né? E a sua equipe seja treinada e ele tenha os devidos equipamentos para fazer esse suporte. Sim, e que o paciente já seja conscientizado, pensando num nível mais à frente, para chegar no consultório e já procurar ali. Deixa eu ver se eu tô seguro aqui. Exatamente. Né? Eu comento com os meus alunos que quando o paciente entender que ele não precisa ficar sentindo dor, que ele não precisa ficar ansioso pensando se ele vai sentir dor, então quando ele perceber que a sedação é um direito para ele, né, o controle da sua ansiedade, do seu medo e, no mínimo, conforto. Sedação em odontologia é no mínimo conforto. Às vezes necessário, às vezes é só um conforto. Pode ser necessário realmente controlar a ansiedade do paciente, mas pode ser oferecer conforto. A sedação inalatória com óxido nitroso é, no mínimo, conforto. Então, se você vai fazer uma limpeza, um procedimento super simples, tem gente que fala, aquele ultrassom dá choquinho. Com o óxido nitroso, o paciente vai ter menor percepção da dor, ele tem analgesia de tecidos moles, então você vai fazer a punção para uma anestesia infiltrativa local, ou seja, regional, o paciente não vai perceber, ele não sente, ele fica encantado. Né? E, obviamente, se ele está sedado, ele tem que estar sob monitorização. Com certeza. Mas que a gente consiga, então, aos pouquinhos, você continuando com seus alunos, cada vez mais crescendo esse alcance, né? A gente consiga levar essa conscientização, que é para a segurança de ambos, do paciente e do profissional, que ele vai estar resguardado. Infelizmente, emergências podem acontecer? Pode acontecer na escola, na academia. A gente viu essa semana, ontem mesmo, aconteceu uma menina de 22 anos na academia. Não tinha, a princípio, nenhum histórico conhecido, porque é o que eu falei dos pacientes, às vezes eles não contam e às vezes eles não sabem. E tava ali, foi subir na esteira e aconteceu. Teve um mal súbito. Pode acontecer, o que você falou, o próprio acompanhante que veio correndo, chegou atrasado pra consulta, correu ali na escada, vai chegar ali em cima e ter um problema. Então, que a gente consiga juntos, né, levar. A gente tá aqui para tentar apoiar para todas as frentes, todas as áreas. Essa oportunidade, né, que a Semostra tá dando para a odontologia de poder tá aqui com vocês na feira, nesse podcast. Isso é maravilhoso, porque tomara que o alcance seja legal, que muitos colegas possam entender, né, a importância de tecnologias não só específicas da odontologia, mas também voltadas para a segurança do paciente. Com toda certeza. Essa é a nossa bandeira aqui sempre, de levar a tecnologia para esse apoio, para salvar vidas e prevenir que acidentes aconteçam, né? Que intercorrências aconteçam e que todo mundo se sinta mais seguro em todos os ambientes que eles frequentam. Isso. Agradeço muito a ajuda, toda a abertura para nos ajudar, a levar mais a conscientização para um público maior, que não só para a classe da saúde como um todo, né? Como eu disse, todas as frentes que a gente leva, mas para o público, que o público comece a buscar essa conscientização nos locais que ele frequentam. A pessoa comum, né? Ela saiba que no consultório ela tem que pedir, que na academia ela tem que pedir, que em todos os lugares que ela vai, na clínica de estética, que é uma outra área que a gente entra, que está cada vez mais sendo urgentíssimo e necessário também trazer essa discussão em todos os ambientes ali que ela frequenta, e para todo mundo estar mais seguro e usar a tecnologia, né? Ela tá aí para poder nos ajudar para isso, né? É isso aí, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de ter participado. E se um colega cirurgião dentista, né, assistir esse podcast e ainda não trabalha com controle de ansiedade, né, não consegue promover isso de forma bastante treinada, né, realmente não sabe como fazer isso,
né? Busca ali a gente, Odontologia Sem Medo, no Instagram. Paciente, seu dentista não trabalha com sedação? Chama ele, chama lá, não tem que oferecer isso Com no certeza. consultório. O dia que os pacientes se recusarem a serem atendidos sem sedação, aí o profissional vai ficar para trás. Com certeza. E a dica para todo mundo é saia na frente, né? Como a doutora Adriana foi pioneira ali há tanto tempo, né? Já pioneira em 2 frentes, né? Iniciou há mais tempo com a sedação e depois, com certeza, com a segurança para todos. Muito obrigada. E você que nos acompanha, aproveite para encaminhar isso para alguém que você acha que ainda não sabe dessas informações, que queira ficar por dentro. Ajude a propagar essas informações e continue ligado nos próximos episódios. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Lili. Obrigada, Semosdreik.